Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Comunico aos senhores e senhoras deputados que a intenção desta presidência, em comum acordo com líderes, é de fazermos a votação das duas medidas provisórias que tratam sobre a reforma administrativa, ainda no dia de hoje. Mas, portanto, por hora, vamos à pauta conforme anunciado. Em discussão, redação final do projeto de lei 262/2021, autoria do deputado Nilson Berlanda, altera a lei 17.995 de 2020, que institui o programa de atenção às vítimas de estupro, com o objetivo de dar apoio e identificar provas periciais para o fim de garantir às crianças e adolescentes do sexo feminino o direito de acesso à justiça e aos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em discussão, em turno único, projeto de lei 37/2023, autoria deputado Altair Silva, reconhece o município de Mondaí como a capital catarinense da fruta e altera o anexo único da lei número 16.722 de 2015, para o fim de neles incluir a denominação ao referido município. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Altair Silva. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Mauro de Nadal, Vossa Excelência, que também é da nossa região, Mondaí, há muitos anos, é conhecida como a capital catarinense da fruta. Conhecida de fato, mas não conhecida de direito. E esse presente projeto de lei, ele visa ser reconhecida como já é de fato, mas também de direito. E Mondaí, recebendo a aprovação dos colegas aqui em plenário, tenho certeza que o governador Jorginho também vai sancionar esta lei, tornando Mondaí a capital catarinense da fruta. Inclusive, temos até a festa da fruta. Então, nada mais justo do que aprovar o município de Mondaí como a capital catarinense da fruta. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Eu quero aqui contribuir com o deputado Altair Silva, porque há muitos anos que Mondaí leva na região esse título de capital da fruta, só não é homologado. Inclusive, lá atrás, eu, nos meus tempos bom de microfone, deputado Zilli, cheguei a narrar algumas provas de motocross na festa da fruta de Mondaí, pela fama que tem a região, pela fama que tem o município, e realmente é uma cidade que merece esse título, por isso que nós, como relator desse projeto, demos o parecer favorável por reconhecer Mondaí como a capital da fruta. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 199/2023, autoria do deputado repórter Sérgio Guimarães, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da programação para a realização de cirurgias eletivas no Estado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 200/2023, autoria do deputado Marquito, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca dos atendimentos de pacientes vítimas de queimaduras. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 201/2023, autoria do deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da residência oficial da vice-governadora. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 202/2023, autoria do deputado Napoleão Bernardes, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da Escola Estadual Prefeito Silvio Santos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 203/2023, autoria do deputado Napoleão Bernardes, solicitando à secretária de Saúde informações acerca da liberação de recursos para as redes femininas de combate ao câncer do Estado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 204/2023, autoria do deputado Neudi Sareta, solicitando à secretária de Estado da Saúde informações acerca da situação dos equipamentos de radioterapia em Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 206/2023, autoria do deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca das ações trabalhistas ajuizadas em desfavor das associações de pais e professores das escolas da rede estadual de ensino, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 207/2023, autoria do deputado Emerson Stein, solicitando à secretária de Saúde informações acerca do andamento das cirurgias eletivas nos municípios que compõem a região da Foz do Rio Itajaí, em discussão. Com a palavra ao autor, o deputado Emerson Stein. Essa pedida de informação é de suma importância para a gente saber, na região da Anfre, quais e a quantidade de cirurgias eletivas realizadas na nossa região. A gente parabeniza desde já o governo do Estado pelas cirurgias realizadas, aí, aproximadamente 30 mil cirurgias, mas tem município que tem reclamado que as cirurgias não estão andando. Então a gente quer saber realmente se foi realizado em Itapema, quantas foram realizadas, em Bombinhas, quantas foram realizadas, porque às vezes o problema ou está na regional ou está no município. Então a gente quer saber a realidade da nossa região por quantidade de cirurgias e quais foram realizadas. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 208/2023, autoria do deputado Matheus Cadorim, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da obra de duplicação da rua Tancredo de Almeida Neves, no município de Concórdia, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 209/2023, autoria do deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do número de alunos contemplados pelo programa Uniedu, com o artigo 170 e 171 desde 2019, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 210/2023, autoria do deputado Emerson Stein, solicitando ao secretário de Estado do Planejamento informações acerca dos limites territoriais dos municípios de Porto Belo, Bombinhas, Itapema e Tijucas, em discussão. Com a palavra, o autor, deputado Emerson Stein. Senhor presidente, esse pedido vem de encontro a algumas informações que a gente recebeu do IBGE, na nossa região, de que houve uma mudança de limites, de limítrofes dos municípios de Porto Belo, Bombinhas, Tijucas, Itapema. Então a gente quer saber realmente da Secretaria de Estado de Planejamento se houve essa mudança do mapa, desde quando houve, porque o IBGE não pode apresentar uma coisa sem realmente ter embasamento do planejamento do Estado de Santa Catarina. Então é esse pedido de informação que eu tenho para a gente saber a real divisão dos municípios que fazem as divisas com Porto Belo. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 211/2023, autoria do deputado Júlio Garcia, solicitando ao secretário de Estado da Agricultura informações acerca da Associação dos Moradores da Praia do Naufragados, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 719/2023, autoria do deputado Maurício Scudilarchi, manifestando aplauso ao diretor da Penitenciária de Florianópolis, Max Kleber Hort, pelo desempenho da equipe durante o salvamento dos detentos no incêndio ocorrido no mês de fevereiro, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 720/2023, autoria do deputado Altair Silva, manifestando aplauso ao presidente da Associação Chapecoense de Futebol, senhor Ney Madana, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Com a palavra, o autor, o deputado Altair Silva. Quero agradecer a oportunidade da palavra, senhor presidente. A Chapecoense, todos nós sabemos, é o nosso time de coração, do coração de todos os catarinenses que nos últimos anos vem sofrendo grande dificuldade em função do desastre com a queda do avião, mas nós temos uma diretoria, um grupo de liderança que tem se dedicado bastante para o saneamento
desde o Conselho Consultivo, como Conselho Deliberativo e toda a diretoria da Chapecoense, que está comemorando o aniversário nessa semana, neste dia, e nada melhor que homenageá-lo com uma moção de aplauso. Então, agradeço a oportunidade e peço o apoio de todos os senhores pares. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 721/2023, autoria deputado Volney Weber. Manifestando aplausos ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Aurélio José Pelosato da Rosa, pela conquista do primeiro lugar em aprovação entre os estados da Federação em relação ao trabalho realizado pela Polícia Militar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 722/2023, autoria do deputado Altair Silva, manifestando apelo ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, do Estado, para que empreenda esforços visando a instalação de radares controladores de velocidade no quilômetro 23.2 da BR-282, no município de Santa Mar da Imperatriz. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 723/2023, autoria do deputado Pepe Colasso, manifestando aplausos à atleta Valentina de Bittencourt Machado pela conquista do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu da CBJJ na categoria Infantil 2, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 724/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplauso ao presidente da Associação Catarinense de Medicina, doutor Ademar José de Oliveira Paes Júnior, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 725/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplauso ao delegado John Vieira pela sua eleição à presidência da Associação dos Delegados de Polícia do Estado, ADEPOL, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 726/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplauso ao senhor Luiz Antônio Falcão de Moura pelo recebimento da medalha Coronel Emílio Blum, concedida pela Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, a CIF, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 727/2023, autoria do deputado Lunelli, manifestando aplauso ao presidente da Associação dos Produtores de Energia do Estado, a PESC, senhor Pablo Cupani Carena, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 728/2023, autoria do deputado Ivanates, manifestando aplauso ao senhor Sérgio Antônio Elias, presidente do Centro de Recuperação Luz do Vale, pelos relevantes serviços prestados no município de Nova Veneza, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 729/2023, autoria do deputado Maurício Peixe, manifestando aplausos ao senhor Giovanni Peixe, presidente da Associação de Surf de Barra Sul, pelos relevantes serviços prestados à comunidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 730/2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando apelo à secretária de Estado da Saúde para que empreenda esforços para a manutenção dos 4 leitos de unidade de tratamento intensivo do Hospital Pequeno Anjo, no município de Itajaí, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 732/2023, autoria do deputado Matheus Cadorim, manifestando aplauso ao empresário Carlos Rodolfo Schneider, presidente das empresas Caesar, pelo recebimento da comenda de ordem do mérito industrial, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 732/2023, autoria do deputado Mário Mota, manifestando aplauso ao senhor Roberto Álvares Bentes de Sá,
presidente do Movimento de Educação no Trânsito, pelo relevante trabalho prestado desde 1998, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 733/2023, autoria deputado Mário Mota, manifestando apelo à ministra da Saúde para a normalização do abastecimento de medicamento upadacitinib 15 mg no Estado, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 734/2023, autoria deputado Lucas Neves, manifestando aplausos ao diretor-geral da Radiodifusora do município de São Joaquim, senhor Juliano Martorano Vieira, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 735/2023, autoria deputado Massoco, manifestando aplauso ao presidente da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, AMALC, senhor Vanderlei Canci, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 736/2023, autoria deputado Maurício Scudilarchi, manifestando aplauso ao senhor Evandro Schmidt pela indicação ao prêmio Personalidades da Aquicultura do município de Ilhota, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 737/2023, autoria do deputado Rodrigo Minotto, manifestando aplauso ao coordenador de eventos da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, senhor Gilberto Zanluca Júnior, pelo destaque nacional nos Jogos Universitários Brasileiros, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 738/2023, autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso, manifestando aplauso ao presidente da Sociedade de Esportes Acaraí, do município de Jaraguá do Sul, senhor Jean Marco Gadotti, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 739/2023, autoria do deputado Maurício Scudilarchi, manifestando aplauso ao novo proprietário da Casa de Eventos Angra, no município de Maravilha, senhor Rodrigo Augusto Genesini, pela sua reinauguração, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Consulto os senhores líderes se podemos deliberar na tarde de hoje processo legislativo PCL, projeto de conversão em lei 257 de 2023, origem Comissão de Finanças e Tributação, que altera lei complementar 741 de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo e estabelece outras providências. Em resumo, reforma administrativa do Governo do Estado de Santa Catarina. Consulto os senhores líderes se alguém opõe alguma objeção à apreciação dessa matéria na tarde de hoje. PSDB de acordo, MDB de acordo, Partido dos Trabalhadores de acordo, Podemos de acordo, Partido Novo de acordo, União Brasil de acordo, Republicanos de acordo, PSD de acordo, Cidadania de acordo, PP de acordo, PL de acordo. Em discussão, projeto de conversão em lei 257/2023, autor Comissão de Finanças e Tributação, altera a lei complementar 741 de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo e estabelece outras providências. Em discussão. Não havendo quem para discutir a matéria, com a palavra o deputado Cadorim. Após a votação da matéria, nós temos que apreciar um destaque, se a matéria for aprovada. Se a matéria for reprovada, não tem por que apreciarmos o destaque. Com a palavra, deputado Cadorim. Não, então, só para entender a questão de ordem, como é que funciona o procedimento. O destaque é depois, o requerimento que nós fizemos para votar em separado aquela questão é depois?
depois da apreciação da matéria. Ainda em discussão. Com a palavra, o líder do governo, o deputado Massoco. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores deputados aqui presentes, boa tarde a todos. Agradecer aí a presidência e os demais deputados as comissões, pelo entendimento e da celeridade desde que o projeto entrou aqui nessa casa para estar votando no dia de hoje. Então, em nome do governo, aqui o nosso agradecimento, a importância que tem esse projeto para o governo do Estado de Santa Catarina. É um governo que quer fazer uma gestão equilibrada, quer fazer do pouco bastante, quer fazer mais com menos, e da importância que tem a reforma administrativa. Cada governo estabelece o seu jeito de governar. Então, o Jorginho está fazendo aqui uma reforma ampla, bem dinâmica, e que foi construída, de certa forma, também aqui com a LESC, com participação dos deputados, das comissões, para que a gente pudesse construir um projeto de forma conjunta, mesmo sendo poderes indiferentes, mas é muito importante o Executivo estar alinhado ao Legislativo e o Legislativo também estar alinhado com o Poder Executivo. Então, essa é uma reforma que vai reduzir o custo da máquina pública, vai enxugar o tamanho do Estado de Santa Catarina, vai reduzir a despesa e, consequentemente, senhores deputados, vai melhorar a capacidade de investimento e que tanto o Estado está precisando hoje. Nós temos muitas dificuldades, seja na área da saúde, na área da educação, na infraestrutura, enfim, em todos os setores. Eu queria pedir a vocês todos aqui que desse esse voto de confiança para o governador, para aprovar essa reforma administrativa, para que ele possa fazer, de fato, um governo da forma que ele tem planejado. Estão sendo criadas 4 secretarias que não são despesas, principalmente quando eu falo de Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação. Vem crescendo muito essa atividade em Santa Catarina. Santa Catarina é destaque já nessa atividade e tem muito a produzir e arrecadar. Secretaria de Planejamento, é impossível acreditar que um governo não tenha uma Secretaria de Planejamento. Um governo, para iniciar bem, precisa terminar bem. E, para isso, precisa planejar. Quem não planeja não tem rumo. Então, é importante essa secretaria. Eu posso citar aqui também a Secretaria de Turismo. Talvez se crie 3 cargos, 4 cargos, mas o quanto Santa Catarina pode explorar a mais no turismo, quanto pode arrecadar mais. Então, o objetivo da criação dessas 4 secretarias aqui é realmente fazer com que se tenha equipe preparada para aumentar a arrecadação e, consequentemente, com mais rendimento, com mais receita, poder realmente sair desses problemas que tanto o Estado de Santa Catarina enfrenta. Então, encerrando aqui, quero pedir, em nome do governo, o apoio, o voto favorável ao projeto a todos vocês. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Eu quero destacar aqui de que, desde o início da tramitação dessas 2 matérias, essas 2 medidas provisórias, esta Casa, em comum acordo com os líderes, fez um calendário de tramitação e esse calendário ele foi respeitado por todas as comissões. Aliás, cabe também parabenizar a compreensão, o trabalho e o empenho de todos os senhores e senhoras deputados, em obediência a esse calendário que de comum acordo foi construído, e conseguimos fazer com que esta matéria, de forma até antecipada ao que prevíamos de tempo para a apreciação final, pudesse já ser trazida a plenário na tarde de hoje. Graças a essa compreensão, senhores presidentes das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público, bem como todos os colegas que deliberaram essas matérias nas respectivas comissões. Nossos agradecimentos pela compreensão e pelo estudo aprofundado que desenvolveram em todas as etapas. Não havendo mais quem queira discutir, ainda em discussão, com a palavra o deputado Marquito. Obrigado, senhor presidente. Queria trazer um destaque aqui, inclusive numa perspectiva de a gente poder pensar isso depois através de decreto ou mesmo de reorganização. Hoje pela manhã eu recebi a presidente do IMA, do Instituto de Meio Ambiente, que também é a secretária de Meio Ambiente, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e ela trouxe algumas preocupações da matéria. Eu, inclusive, falei rapidamente no corredor agora, há poucos minutos, para o líder de governo, sobre a estruturação da Secretaria de Meio Ambiente, que era composta por algumas diretorias. Eu vou trazer um fato concreto.
por exemplo, a Diretoria de Recursos Hídricos, por onde passa todos os programas de bacias hidrográficas, as regionais que atuam sobre a questão do saneamento no Estado, e especialmente aquelas que pactuavam convênios com a FAPESC, através de estudos e elaboração de projetos, e que hoje, na reforma administrativa, ela tem uma ausência total desses cargos que já estão em execução. Inclusive, se não for arrumado isso a partir de um decreto, por exemplo, pode acabar rompendo com o trabalho de mais de 20 pessoas que estão elaborando no atual momento. Então, eu queria colocar isso como destaque. Infelizmente, chegou apenas hoje. Inclusive, eu levaria isso para a Comissão de Meio Ambiente, mas a partir do acordo também elaborado com os líderes de partido, a gente conseguiu cumprir com o calendário, mas queria trazer essa preocupação, inclusive com essa possibilidade de dialogarmos com a liderança de governo para que se estabeleça e que as estruturas da Secretaria de Meio Ambiente elas consigam manter-se para a atividade e execução dessa secretaria. Quero também fazer um destaque aqui da importância que foi o subsídio global a partir da observação do corte dos cargos na Secretaria Estadual de Educação, a importância das gerências regionais ou das coordenadorias regionais e de como o Parlamento contribuiu com esse debate e com a reestabelecer a estrutura que a Secretaria do Estado de Educação precisa ter mínima para poder realizar seus trabalhos. Então, o Parlamento contribuiu, colaborou com esse processo a partir do debate nas comissões, a partir do subsídio global, de que o deputado Marcos Vieira conduziu esse processo, e quero dizer da importância dessas observações. Quero lamentar que não tive a informação anteriormente, com tempo hábil, para a gente olhar para a Secretaria de Meio Ambiente, do qual vai precisar ter aí um compromisso do governo para que a gente estabeleça essas estruturas na Secretaria de Meio Ambiente para que os trabalhos não sejam rompidos, especialmente na questão do gerenciamento hídrico, da gestão hídrica e dos resíduos sólidos. Obrigado. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, a quem nos acompanha, nós fizemos uma avaliação dessa reforma administrativa, alguns pontos dos quais pode-se questionar uma redução de cargos em algumas secretarias, algumas alterações que o governo fez, próprio destaque, que foi a questão dos militares, mas a gente sempre tem que avaliar no contexto geral. Para mim, que já fui prefeito, Sareto foi prefeito, Padre foi prefeito, estamos aqui falando do Partido dos Trabalhadores, que, em tese, somos oposição ao governo, mas nós entendemos o direito que o governo tem dele fazer uma reforma, adaptar a máquina pública ao jeito do que ele quer governar e apresentar para a sociedade. Por esse motivo que nós também entendemos que ele tendo, assim como nós tivemos e todos os governos têm, assim como o governo federal também faz as suas adaptações, entendemos que é de direito do governo proferir uma reforma administrativa, adaptar a máquina àquilo que ele quer, e agora cabe a nós, após a aprovada reforma administrativa, com o passar dos dias, ir cobrando os resultados que o governo tanto diz que vai alcançar com essa reforma. Por isso que nós vamos votar favorável. Ainda para discutir a matéria, com a palavra... Encaminhamento, senhor presidente. Fernando Crelin, já para fazer encaminhamento de votação. Quero fazer um encaminhamento, antecipando aqui. Acho que é legítimo, senhor presidente, todo governador que assume um mandato, todo prefeito que assume um mandato, ele envia o seu modelo, a sua forma. Ele visa aperfeiçoar a gestão pública e visa aperfeiçoar conforme o seu entendimento e conforme o entendimento da sua equipe. Acredito que é um voto de confiança, líder Massoco, do nosso partido, do MDB, na reforma administrativa. Então, o encaminhamento é voto sim. Senhor presidente, só para... Ainda para discutir, mas antes ouço, ainda em discussão, com a palavra o deputado Rodrigo Minotto, na sequência o deputado Pepe Colasso. Não é nem para discutir, mas só para solicitar a Vossa Excelência que seja feito o registro nominal da votação, tanto do projeto principal, quanto, eventualmente, dos destaques que poderão ter. Peço à assessoria que prepare o sistema para a votação nominal
Com a palavra o deputado Pepe Colasso. Senhor presidente, rapidamente também como encaminhamento da bancada Partido Progressista para votar pelo sim, pelo projeto, entendendo que é um projeto encaminhado pelo governo, um governo no começo de mandato, que está pedindo a aprovação dessa casa para poder implementar o seu modelo de gestão, modelo de governo. Então, o Partido Progressista encaminha pelo voto do sim. Não havendo mais quem queira discutir em votação, peço à assessoria que abra o sistema para que os senhores deputados e a senhora deputada possam exercer seus direitos de voto. Votação no painel. Presidente. Se posso, né, presidente? Para encaminhamento de votação, com a palavra o líder de governo, deputado Massoco. Votando sim, aprova o projeto. Votando não, não aprova o projeto. Obrigado, E presidente. Vossa Excelência pede voto sim. Sim. Declaração de voto. Desculpa. Declaração de voto, deputado. Não. Encaminhamento de votação da bancada do PSOL. Como vota a bancada do A PSOL? bancada do PSOL encaminha o voto diante de um entendimento também em diálogo com alguns outros deputados e bancadas. Entendemos que é uma prerrogativa do Poder Executivo também constituir a sua estrutura administrativa para desempenhar aquilo que se comprometeu em campanha, aquilo que se ganhou nas urnas. Então, acho que isso é uma posição. Quero aqui entregar ao líder de governo a proposta para que a Secretaria de Meio Ambiente tenha o funcionamento adequado, para que isso não comprometa os trabalhos. E quero também aqui justificar algumas emendas propostas que não foram aprovadas, mas que compreendo também, portanto, encaminho o voto favorável à reforma administrativa. Bancada do PSOL vota sim. Peço aos senhores deputados que estiverem com dificuldade para exercer o voto digital que se manifeste para que a assessoria possa dar suporte. Deputado Senhor Marcos presidente, Vieira. questão de ordem, senhor presidente. Tem um problema no meu computador, que a assessoria pudesse vir até aqui. Consulto os senhores deputados, senhora deputada, se todos exerceram seu direito de voto. Falta a votação do líder do governo. Deputado Massoco, teu voto está registrado para mim aqui. Encerrada a votação, colho o resultado. 31 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado o projeto de conversão em lei 257 de 2023. Como anunciado, nós temos um requerimento de votação em separado do artigo 49 do projeto de conversão em lei da medida provisória 257 e 258 de 2023. Vossas Excelências
Querem que eu faça a leitura do artigo 49 ou todos estão seguros da votação? Presidente, se possível, sim, faça a leitura e que o líder do governo possa expor os motivos que levam a esses valores dos vencimentos. O requerimento assinado pelos senhores deputados Matheus Cadorim, Luciane Carminati, Mário Mota e deputado Antídio Lunelli. Os deputados que subscrevem com amparo no artigo 204, inciso 8º, combinado com o artigo 234, ambos do regimento interno, requerem a votação em separado da medida provisória 257 a 258, o artigo 49, que modifica o artigo 18 da Lei nº 16.465 de 2014, que dispõe sobre o pagamento da parcela indenizatória no valor equivalente a 50% do respectivo subsídio aos militares estaduais em efetivo exercício na Secretaria Executiva da Casa Militar, incluso na ordem do dia da sessão de hoje. É em discussão. A palavra ao autor, deputado Cadorim. Obrigado, presidente. Mantendo a coerência do meu voto na Comissão de Trabalho, solicito aos colegas a avaliação de votar em separado, única e exclusivamente este item. Sou a favor, como votei a favor da reforma administrativa, que traz itens importantes como a criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia, da qual entendo da importância iminente de termos um órgão específico na casa, e de tantos outros pontos, mas especificamente sobre esse ponto, levanto aqui a questão para que os senhores avaliem a possibilidade de nós votarmos em separado, dado, inclusive, uma série de argumentos que nós já trouxemos na Comissão de Trabalho de disparidade de valores e tudo mais. Então, deixo aí a avaliação aos colegas. Obrigado. Orientação, senhores e senhora deputado. Quem vota sim ao requerimento, aprova a retirada do artigo 49. Quem vota não ao requerimento, mantém o texto conforme votado e aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que foi a última comissão que tramitou, e neste plenário. Ainda para discussão, com a palavra o líder de governo, deputado Massoco. Quem vota sim, mantém o artigo. Desculpa. Quem vota sim, está a favor do requerimento. Que a favor do requerimento, exatamente. E que seja mantido o projeto, a votação na integralidade. Então, Vossa Excelência encaminha voto pelo voto não. Voto não. Com a palavra, o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, estamos no limite para aprovar a reforma administrativa solicitada pelo governador Jorginho Melo a esta casa. Foi editada uma medida provisória. Foi feito um acordo de líderes e Vossa Excelência, deputado Mauro de Nadal, trouxe ao conhecimento e colheu o referendo do plenário. Da tramitação conjunta, sendo que a Comissão de Finanças ficou a comissão técnica para o acolhimento ou não de emendas parlamentares ou até de outros poderes. O que ocorreu? Ocorreu uma do Tribunal de Justiça. Ao final da tramitação no âmbito interno da Comissão de Finanças, restou aprovado um substitutivo global convertido em projeto de lei de comum acordo entre os 9 deputados da Comissão de Finanças e Tributação, conforme previa o calendário, juntamente com o secretário da Casa Civil, o deputado Sorato, com o secretário da Fazenda, o Cleverson, com o secretário Moisés da Administração, com o secretário adjunto da Administração e com o líder do governo, deputado Edilson Massoco. E trouxe a conhecimento dos deputados no plenário, antes da nossa reunião. Fim desta reunião informal, fizemos a nossa reunião da Comissão de Finanças, foi dado por lido o relatório, dado vista coletiva, no dia seguinte votamos o relatório final pela aprovação da matéria, conforme estava no substitutivo global, convertido já em projeto de lei. E nesse substitutivo global, convertido em projeto de lei, foi acordado com o governo
e os deputados da comissão, da manutenção da gratificação dos valores dados aos militares da Casa Militar. Até porque a Casa Militar do Tribunal de Justiça já percebe, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa. Eles também já percebiam e continuam percebendo, mas num valor bem mais baixo. Tentou-se fazer uma equiparação. Ora, e foi dito agora há pouco pelo deputado Fabiano da Luz, é uma reforma administrativa pedida pelo governador do Estado. E, no meu entendimento, esta Casa tem que dar este crédito de confiança ao governador e cobrar do governador o resultado dessa reforma administrativa. Se a Casa Militar vai funcionar bem ou não, se a Secretaria do Turismo vai funcionar bem ou não, se a Secretaria da Agricultura vai funcionar ou não, se todos os demais órgãos do Estado atenderão às necessidades da população catarinense. É daqui para frente que nós temos que fiscalizar e bem o governo do Estado. Até porque não mexeu-se, ou não mexeu somente na remuneração dos militares da Casa Militar. Foi fixado um novo valor de subsídio aos presidentes das autarquias e das fundações de Santa Catarina. Foram criadas 4 novas secretarias de Estado. Então, está tentando tirar do oceano aquela gota d'água que é um único artigo que não vai mexer na estrutura do Estado. Até porque, senhores deputados, nós resolvemos questões muito graves que estavam na medida provisória, pois o próprio governador, ao emitir a medida provisória, se auto-autorizou a mexer na lei orçamentária anual, que é inconstitucional. A Constituição Estadual proíbe, e de comum acordo nós fizemos a devida correção. Sentimos de que esta Casa não deveria diminuir a estrutura da Secretaria da Educação em 50%, principalmente no interior do Estado. Não tem cabimento, deputado Zé Milton, acabar com a estrutura da Coordenação Regional de Sombrio e lá permanecendo os funcionários, o prédio, e eles virem tratar em Criciúma, gastando tempo, combustível sem diária. Nós nos ativemos para fazer esses tipos de correções, senhores deputados, senhor presidente. Mais um minuto para concluir, deputado. Presidente. Então, senhores deputados, nós nos ativemos nas situações mais importantes e foi feito de comum acordo. Por isso, senhor presidente, eu rogo neste momento que os senhores deputados, porque todos aqueles deputados fazem parte da Comissão de Finanças, fazem parte de um partido, de uma bancada, e nós devemos rejeitar o requerimento para fazer com que esse artigo possa continuar vigorando no substitutivo global convertido em projeto de lei. Então, senhor presidente, eu, como relator da matéria e por ter feito acordo, eu acompanho o voto solicitado pelo líder do governo, o deputado Edilson Massoco. Ainda em discussão, com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, deputados e deputadas, na verdade nós fizemos essa emenda que foi rejeitada e agora o deputado Cadorim pede destaque, justamente por uma questão de coerência, de ética, porque se nós avaliarmos esse 50% de aumento para os militares da Casa Militar, tem militar que vai ganhar mais do que o dobro do que o governador do Estado. O governador tem um salário de R$25 mil, alguns coronéis vão passar quase a R$60 mil. E aí vem toda aquela pressão, aquele debate dos policiais da rua, que normalmente trabalham, se sacrificam, não tem 1% de aumento de salário, mas porém aqui nós estamos aprovando com que esse percentual de 50% faça com que alguns salários vão ser muito acima do salário do governador, ou seja, quem vai cuidar do governador vai ganhar o dobro do que o próprio governador recebe. É mais por essa questão ética que nós fizemos essa emenda para retirar esse artigo.
perdemos e respeitamos isso, né? Mas agora o deputado Matheus resgata essa emenda, junto com o deputado Antídio, com a deputada Luciane, para que volte ao debate essa casa e a gente tome uma decisão com relação a essa situação. Ainda em discussão, com a palavra a deputada Luciane Carminati. Presidente, em primeiro lugar, eu quero resgatar que em todas as vezes que os governos, o Poder Executivo encaminhou a esta casa reformas administrativas, e nós vivenciamos isso aqui na legislatura anterior, nós sempre demos um aval no sentido de entender que cada governo que entra tem o seu desenho de como enxerga a aplicação do seu plano de governo. E quanto a isso, acho que a Assembleia aqui é muito madura nisso, e a gente faz o debate, mas permite, digamos assim, que o Executivo tenha a condição de executar o seu plano de governo. Quanto a isso, não há questionamentos, né? Mas eu não posso deixar passar que nós tenhamos uma parte muito pequena do Poder Executivo, bem próxima do governador, que está nesse projeto de reforma ferindo um princípio constitucional, que é o princípio da isonomia. Quando a gente discute que um pode ter 5 vezes mais de verba indenizatória, que inclusive por ser verba indenizatória não se paga imposto de renda, não entra no teto dos gastos, ou seja, no limite de teto de remuneração, melhor dizendo, a gente está dizendo aqui que uma parcela muito pequena, e eu quero dizer, para mim, não tem rosto isso, não tem nome e sobrenome, eu nem sei quem será beneficiado, porque a gente não trata aqui de questões pessoais, nós somos legisladores, fiscalizadores, e nós precisamos nos guiar por princípios. Para mim, a Constituição é nossa lei maior, e ela fala da isonomia. Abrindo esse precedente aqui, os próximos projetos de lei que entrarem nesta casa, deputado Matheus, podem sim seguir a mesma ordem. Se deu para permitir 5 vezes mais para um, por que não se pode para outro? Qual é o regramento, então? Qual é o debate em relação a isso? Então, eu não quero aqui entrar no debate se militar merece, não merece, quem está ganhando quanto, até porque eu acho que não é essa a discussão. A discussão central é a constitucionalidade da matéria e, do ponto de vista ético, né, se é coerente no momento em que o governador corta várias obras de rodovias em todas as regiões do estado. Agora eu recebi, inclusive, um SEDUP cortando a alimentação de um centro de educação profissionalizante da rede estadual, cortando alimentação para os estudantes. É muito grave. E a gente está dizendo aqui que tem dinheiro para aumentar 5 vezes mais a remuneração de alguns. Me parece incoerente isso. Obrigado, presidente. Ainda em discussão, com a palavra o deputado Gessé Lopes. Eu acho engraçado, muita coisa deve ter mudado do governo passado para esse governo. Alguma coisa mudou. Porque eu me lembro bem, né, quando o deputado fala em coerência ética, aqui defendendo o não aumento dos oficiais ali, quando eu tive aqui na semana passada no plano dos militares, que tinha uma proposta do governo anterior, que quem agora aí está sendo contra esse, votou a favor do aumento de cadete. Não sei se vocês recordam. Do cadete, que ganhava 4 mil e passou a ganhar 17 mil. Esses que estão aqui reclamando agora. E eu tinha uma emenda lá para retirar e foi rejeitado. Então vamos ser coerentes. Onde é que estava essa coerência quando se votou o aumento de salário dos secretários? Eu votei contra. Cadê a coerência quando votou o aumento do salário do governador, dessa casa? Não vi manifestação. Então, alguma coisa mudou do governo passado, que não estão ganhando agora nesse governo. Porque a coerência não está sendo a mesma. Eu também não sou a favor desse aumento aqui de 100% ou 100 e pouquinho por cento
que não é esse valor que eles estão falando, que eu estou com a tabela aqui. Mas são apenas 12. Não vou prejudicar outros 63 que ganham 282 para ganhar 4, 5. A Casa Militar tinha 118 militares, agora passou a ter 76. Ninguém fala da diminuição do efetivo de dentro da Casa Militar. E que o valor total investido na Casa Militar passou a ser menor do que era antes, ainda que tenha esses reajustes. Isso que ainda está me motivando a votar a favor. Agora, não sejam incoerentes, porque lá atrás não mostraram essa coerência. Por isso aqui eu vou dar esse voto de confiança e apoiar a medida do governo. Antes de Vossa Excelência fazer o encaminhamento, eu vou fazer uma correção de encaminhamento por questão de ordem. O encaminhamento feito por esta presidência é inverso. Ou seja, nós temos um requerimento, este requerimento foi aceito pelo preenchimento de todas as assinaturas. O que é que nós vamos votar agora, senhores e senhoras deputados? Quem votar sim, mantém o texto conforme aprovado pelo plenário. Quem votar não, derruba o artigo 49. Dúvida? Ok? Todo mundo de acordo com o encaminhamento. Quem votar sim, mantém o texto conforme aprovado em plenário. Quem votar não, vai rejeitar o artigo, porque o requerimento preencheu os requisitos com as assinaturas. Então, nós estamos votando em separado só o artigo 49. Tá? Estou fazendo uma correção do encaminhamento que esta presidência fez. Então, presidente, foi aquilo que eu me manifestei anteriormente, porque votar contra o artigo automaticamente vai ser extinguido o artigo. Vossa Excelência tinha razão. Tem razão, seria assim. Mas, enfim, presidente, só para... desculpa. Só por uma questão de ordem, já que o líder está com a palavra, deputado Lunelli, me permita, que o líder possa explicar, esclarecer, qual o valor dos subsídios, desses vencimentos, desses 12 oficiais, qual o valor atual e qual é o valor que ele vai receber se for aprovado o texto original, por favor. Então, é muito amplo, porque eu vi aqui falas recentemente de que talvez fere o princípio da isonomia. São 76 servidores que estão atuando na Casa Militar. O primeiro, que é cabo, são 26. Eles ganham 2.282, vão passar a ganhar R$4.000. O terceiro sargento, que, aliás, a deputada que se manifestou há pouco, a Carminati, tem um CETISP, que é terceiro sargento, e que é um grande profissional, faz jus ao salário, profissional de excelência, ele ganha R$9.000. Bem mais que os R$4.000 que está sendo proposto agora na mesma função para trabalhar lá na Casa Militar. Isso sim é princípio de isonomia, então não vamos fazer comparação aqui absurda. E ainda aqui tem direito, vale alimentação, direito à diária, que não tem lá na Casa Militar. Só para que a gente deixe bem claro aqui que um terceiro sargento ganha 2.282, vai passar a ganhar 4.514. E aí segue a lista, né? O primeiro sargento são 2.282, vai ganhar 6 e prossegue a lista. Como falou o meu companheiro deputado Gessé, foi reduzido consideravelmente 35% dos servidores para que a despesa desses fosse inferior ao que tinha anteriormente. Obrigado, presidente. Presidente. O deputado Sérgio Guimarães ainda para discutir. Só quero fazer uma observação. Os deputados que serão a favor, o que eles irão dizer para os policiais que estão na rua nos protegendo 24 horas por dia, dentro da viatura, tomando tiro, enfrentando vagabundo, perturbação de sossego com gente bêbada, que nós estamos aprovando, onde o camarada, o coronel, vai subir de 4.000 de benefício para 14.000, trabalhando numa casa militar que não tem perigo, que está lá sossegado, entre aspas, e o policial que está subindo o morro, prendendo vagabundo, faça chuva, faça sol, que é quem nos recebe, quem nos protege. É isso que eu quero saber, o que os senhores deputados que estão favoráveis a isso irão falar para esses policiais que estão aí nos defendendo.
Nada contra, com todo respeito aos coronéis que lá estão, que são 5, mais uma tripa ali, porque não tem dinheiro para nada. Fecha posto policial. E aí aumenta de 4 em uns quebrados para 14 pau? Eu acho que a gente tem que ter coerência. E aqui eu posso falar em coerência, porque eu não votei projeto passado, não sei o que aconteceu lá para trás, estou vendo agora. Fica aqui o meu respeito e a minha defesa pelos policiais militares que estão, mais de 9 mil policiais militares nas ruas desse estado, fazendo a nossa segurança. Mas prendendo vagabundo, lidando com bêbado, perturbação de sossego, prendendo droga, enxugando gelo literalmente. Que ganha aí 6 conto por aí. E o coronel, na casa militar, já não basta o seu salário pomposo, que é mérito, ponto final, vai saltar de 4 e uns quebrados para 14 mil reais de benefício. Então só fica aqui o meu registro e a minha defesa e o meu respeito para os policiais militares que estão nas ruas, nas viaturas, nos protegendo todo dia. Em discussão, com a palavra o deputado Antídio Lunelli. Senhor presidente, prezados deputados, o que eu gostaria só de colocar é que eu, como novato aqui na casa, não sabia que cada casa, né, seja o Tribunal de Contas, seja o Tribunal de Justiça, a LESC, Casa Militar, eu não sabia de que cada um tinha o seu pagamento independente. Eu, na minha visão, na minha cabeça, né, todos eles recebiam igual. E eu tive a informação agora que não. Cada casa, né, faz a sua determinação. Então, eu só gostaria só de deixar essa colocação aí, senhor presidente, para me explicar. Obrigado. Vossa Excelência quer discutir a matéria, deputado? Sim. Com a palavra, deputado Sargento Lima. Presidente, tem um esporte que eu gosto, que é o boxe. Eu sou pugilista e gosto muito dele, até porque que é um esporte simples. Você passa 50% do tempo tentando acertar um murro na cabeça de alguém e a outra metade dos 50% tentando se defender dos murros que vêm contra a sua cabeça. É simples. Se fosse só bater, todo mundo gostaria, né? Eu tenho certeza que teria muito mais praticantes desse esporte, se vocês usassem 100% somente para bater. Quando me perguntaram agora aqui, e quando comentaram, o que eu vou dizer para os policiais que estão lá na ponta, trabalhando, os policiais que estão lá atendendo a ocorrência, para os outros servidores que me perguntarem o que eu devo falar para eles, eu vou falar. Falar que diminuiu o custo através dessa reforma. Se gastava mais antes, eram 120. O que importa, o que a gente está discutindo aqui, não é um mérito, qual policial que é o melhor. Se é o melhor o que está lá dentro da Casa Civil, se é o melhor o que está aqui dentro da Assembleia Legislativa, se é o melhor o que está lá dentro do Tribunal de Contas, se melhor é o policial que está lá dentro do Ministério Público. De forma alguma, ninguém está discutindo a qualidade desse profissional aqui. O que nós estamos discutindo é que o custo, no papel, diminuiu. Esse é o resultado. O que importa realmente é que o custo diminuiu. Para quem se deu o trabalho de ler o projeto, vê lá. Se reduziu o custo. Para isso serve uma reforma. A reforma serve para se reduzir custos. Como que ele vai distribuir esses recursos lá dentro? É muito fácil. Daqui a 3 anos e meio, tem eleição, coloca seu nome, seja governador, e você vai ver como que você vai distribuir os custos dentro de cada pasta. Simples assim. Comece a trabalhar hoje. Comece a trabalhar hoje com esse objetivo. Se eu vou dizer que lá que o policial lá que passou 30 dias dentro na companhia do governador, se ele não correu menos risco do que aquele que está na rua, óbvio que não. Mas é nem 1 minuto sem estar preparado para isso que ele está lá. E tem toda uma organização atrás disso, que é para dar um bom encaminhamento ao trabalho do governo, para isso que eles estão lá. Então, o que eu vou responder quando me perguntarem, você está desvalorizando o policial que está na rua? De forma alguma. O que eu vou falar para ele é que agora vai sobrar mais dinheiro para fazer concurso, vai sobrar mais dinheiro para fazer chamamento, porque o que vale é o que está no papel, é igual o jogo do bicho. Diminuiu-se o custo, agora sobra-se mais dinheiro. Simplesmente isso. Agora, se eu vou discutir se o cara que
qual é o melhor, qual é o pior policial, o que sofre mais. Eu não olho dessa forma. O que importa para mim, deputado Fernando, é o que nós discutimos ali fora ali, é se custa menos. Se custa menos, está valendo. Diminuiu-se a máquina, sim, para isso que serve uma reforma. Diminuiu-se o número de policiais, diminuiu-se o custo com a casa, e é uma atribuição dele como que ele vai distribuir lá dentro esses valores da forma que ele achar melhor. E nós estamos dando essa passagem para o governador, para que ele possa governar o Estado da forma que lhe é conveniente, da forma que ele foi combinado, para isso que tem um período eleitoral, para ele dizer o que vai fazer e o cidadão acreditar nele, e nós estamos dando essa possibilidade para ele. Lá na frente, pode ter absoluta certeza, todos os 40 vão fazer suas críticas, suas cobranças, né, de acordo com a visão de cada um, de acordo com a área de cada um. Eu não vou achar que é justo que eles estejam aqui dentro, aqui como estão aqui, não realizando sua atividade finalística, que eu poderia dizer, caro é trazer alguém que está no início de carreira aqui para dentro dessa casa. E lá na cidade que já não tem efetivo, pegar alguém no início da carreira e trazer aqui para dentro. E isso é caro para o Estado. Isso é caríssimo. No meu entendimento, aqui dentro era para estar cetíspe aqui dentro dessa casa. Agora, você pegar alguém que tem toda uma carreira pela frente, trazer aqui para dentro também, a mesma coisa acontece, só que é a minha opinião. Existe amparo legal para isso, então se faça. Ou então se mude completamente as leis. Aí sim a gente traz em pé de justiça. Para tornar mais barato mesmo, poderia falar, voltem para o batalhão, voltem para os seus batalhões, vão prender gente, vão pular muro, e a gente vai contratar segurança privada para colocar aqui dentro. É uma saída, é uma alternativa. Que ficou mais barato, ficou. Essa é a resposta que eu tenho que dar para cada um que levantar essa situação. Bem rapidinho, presidente. Também encaminhamento, mas... Deputado Fernando Cleide. Apenas eu quero pegar um gancho do deputado Sargento Lima. Nós tivemos uma redução... Todo mundo reclama que falta policial na rua. Todo mundo reclama. Se visita um município, está todo mundo reclamando. E uma das demandas maiores, quando a gente vai conversar com o Comando Geral, é a falta de efetivo. Nesse caso, pelo que eu li o projeto, estou entendendo, nós temos uma redução de 42 policiais militares na Casa Civil. Automaticamente, esses policiais... Na Casa Militar, perdão. Automaticamente, esses policiais estarão na ativa na rua, porque esses policiais estavam trabalhando na Casa Militar, estando na ativa. Então, em resumo, como é que eu vou votar contra isso? Uma redução de policiais na Casa Militar para estarem na rua. E outra coisa que vou citar aqui, nós estamos aprovando uma reforma de um governo que foi aprovado com 70% da população. 70% dos catarinenses aprovaram esse governo. Nós temos que fazer esse gesto, dar esse gesto de confiança nesse momento, temos que cobrar as próximas ações. Mas a partir de agora, efetivamente, a partir do momento que tiver uma reforma administrativa do governo Jorginho Melo, efetivamente é a gestão dele colocada em prática. Então nós vamos votar contra isso. Eu jamais vou conseguir votar numa redução de policiais na rua. Encerrada a discussão, vamos para a votação. Peço à assessoria que abra o painel, que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota sim, mantém o artigo conforme votado na sessão de hoje. Quem vota não, rejeita o artigo 49. Em votação. Voto sim para manter o projeto. Quem vota sim, mantém o artigo. Quem votar não, está rejeitando o artigo 49 que votamos há pouco. Então, encaminhamento de votação. Encaminhamento de votação, deputado Pelo Fernando entendimento. Questão de ato, senhor presidente. Quem votar não, vota conforme o pedido do deputado Matheus Cadorim. Quem votar sim, aprova o texto original. Questão de ato, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Marcos Vieira. Votando sim, senhor presidente, senhor deputado, faz com que o artigo continue no substantivo global convertido em projeto de lei. Quem votar não, deixa o substantivo global revertido em projeto de lei sem o artigo. Então é sim. Perfeitamente.
Desconsiderem o que está escrito na tela do computador de vocês e sigam o encaminhamento feito pela mesa diretora da Casa. Quem vota sim, mantém o artigo. Quem vota não, rejeita o artigo 49. Consulto, senhoras deputadas, se todos exerceram o seu direito de voto. Encerrada a votação, colho o resultado: 21 votos sim, 9 votos não, nenhuma abstenção. Está mantido o artigo 49. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 17h17. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Discussão e votação da redação final do projeto de lei 37/2023. A autoria do deputado Altair Silva reconhece o município de Mondaí como a capital catarinense da fruta e altera o anexo único da lei 16.722 de 2015, que consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses para o fim de nele incluir a denominação ao referido município. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em discussão e votação da redação final do projeto de conversão em lei PCL 257 de 2023, autor Comissão de Finanças e Tributação, altera a lei complementar número 741 de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo, estabelece outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos: requerimento de constituição de frente parlamentar, número 93, e os requerimentos 1768 a 1797 e 1799 a 1812. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 471 a 492. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra deputado Rodrigo Minotto. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a todos que nos acompanham, deputado que é uma parte já de início, concedido, excelência. Presidente, eu estive na última quinta-feira participando de uma audiência pública na cidade de Fraiburgo, onde, através de uma comissão especial das vereadoras Tatiana, da vereadora Nilce e do vereador Juliano Zonta, o Pena, promover essa audiência a fim de debater a precarização das rodovias daquela região, especialmente das rodovias 355, SC 355
que liga Fraiburgo até o acesso à SC 452, Fraiburgo a Monte Carlo, a SC 451 de Fraiburgo a Frei Rogério, a SC 355 de Fraiburgo a Lebon Regis e também a SC 350 de Lebon Regis a Santa Cecília. Estiveram conosco representantes da sociedade civil organizada, vereadores, vereadoras, o prefeito Wilson, da cidade de Fraiburgo, a prefeita Sônia, de Monte Carlo, o prefeito Jair, de Frei Rogério, e o nosso amigo prefeito Douglas Melo, de Lebon Regis. Realmente, com a representação do governo, através da Coordenadoria Regional do DEINFRA, da Secretaria de Infraestrutura, foi abordado esse tema, deputado Mário, com muita propriedade pelos participantes. O que me chama a atenção é a falta de investimentos e de recursos, e isso foi declarado pelo próprio representante da Secretaria de Infraestrutura do Estado, que eles não têm recursos para adquirir sequer uma saca de 20, 30 quilos de asfalto para poder fazer a manutenção ou um tapa-buraco. Infelizmente, no dia seguinte, transitando pela rodovia de Caçador, a Água Doce, passando ali pelas imediações da vinícola Világio Grando, infelizmente estouramos o pneu de um veículo, da qual eu estava presente, e à margem da rodovia tinham 8 veículos com os pneus estourados. Eu trago aqui alguns vídeos que foram feitos por essa comissão para realmente demonstrar a necessidade imediata e urgente de fazer, no mínimo, um tapa-buraco ou algo mais efetivo, que é a revitalização e a manutenção dessas rodovias. Eu gostaria que a assessoria pudesse transmitir esse vídeo e que os espectadores, as pessoas que estão visualizando isso nesse momento, percebam o movimento que houve por parte das lideranças dos municípios que se fizeram presente nessa audiência pública. Essa é uma rodovia que foi paralisada, foi licitada no governo anterior e ela está paralisada totalmente. Os deputados da região devem conhecer bem essas rodovias. Aí a rodovia SC 355, que liga Fraiburgo a Lebon Regis. Sem dúvida nenhuma, uma rodovia dessa, à noite, com chuva, com certeza, o motorista de qualquer veículo ou caminhão terá dificuldade de sair ileso, pelo menos de um pneu furado, no mínimo. A rodovia 350, que liga Lebon Regis a Santa Cecília, está aí também com as imagens dessa rodovia, que há necessidade urgente de fazer essa manutenção. Eu fiz um contato direto com o representante, o engenheiro Arthur, que representava naquele ato a Secretaria de Infraestrutura, e ele me colocou as dificuldades que a coordenação tem de recursos para poder fazer esses reparos. Então, trago isso, mas numa forma de sensibilizar os gestores e o nosso amigo, excelente deputado, e também fazendo um grande esforço na Secretaria de Infraestrutura, o nosso colega deputado Gé, para que dê uma atenção especial a essas rodovias que foram debatidas e estão sendo debatidas constantemente. Fizeram levantamentos e dados de um período de 10 anos, me parece, onde, infelizmente, tivemos ceifado a vida de mais de 100 pessoas por essas rodovias. Então, trago isso como uma forma de reflexão para que seja efetivamente revitalizada essas rodovias ou que, de pronto, o secretário possa determinar a imediata reparação dessas, podemos dizer, crateras, desses buracos que tem, e são rodovias que são trafegadas constantemente com grande volume de veículos, caminhões,
e que realmente a dificuldade é enorme. Falo isso porque tive essa infelicidade de sofrer esse dano no veículo. Graças a Deus foi só um dano veicular, um estouro de um pneu do nosso veículo. Mas eu prezo, com certeza, para que realmente seja feito algo urgente para que essas rodovias sejam recuperadas e, de forma paliativa, seja feito esse tapa-buraco com a urgência que o caso requer. Muito obrigado, senhor presidente. Em tempo ainda, embora muitos já se ausentaram, mas registro novamente a presença dos ACTs do Sistema Prisional do Estado de Santa Catarina, que acompanharam a tarde de hoje a sessão aqui nesta casa. Sejam sempre bem-vindos. Não havendo mais oradores inscritos para a sessão de hoje, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.